Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que seguem o canal Abiyala. Hoje vou conversar um pouco com vocês aqui para falarmos de uns temas que vão ser tratados lá no acampamento Terra Livre, né? Eu estou viajando amanhã a 1 hora da tarde, estou saindo daqui em direção a Brasília. Vamos falar sobre três coisas importantes que irão ser tratados ou assuntos que serão devidamente debatidos lá no acampamento Terra Livre. Um deles que é muito importante, sobre o reconhecimento de comunidades, tanto pelos órgãos da FUNAI, como também pelos órgãos institucionais que se atrelam às lutas sobre políticas públicas. Eu sei que para muitos falar sobre políticas públicas parece que é uma forma reducionista de antever todos os problemas dos povos originários, que também prevalecem dentro das comunidades quilombolas, dos pequenos agricultores, das agricultores familiares, né, dos ribeirinhos, e todos aqueles que vivem graças à natureza, aquilo que a vida nos dá, aquilo que nós denominamos de péssimo modo de natureza, como se estivesse fora de cada um de nós, né? Outro dos temas que nós vamos tratar vai ser a questão da educação. A educação, ela é primordial para o avanço do povo brasileiro em direção à sua libertação, à sua emancipação e à sua evolução, embora eu não goste muito dessa palavra evolução, porque ela tem a ver com o reducionismo biológico do século XIX. Mas vamos chamá-los de avanço mesmo, de criar um mecanismo, um trampolim, onde tudo aquilo que não foi realizado lá atrás, nesse novo governo de coalizão, dê esse avanço necessário para que não voltem a se repetir os mesmos problemas que nós vimos nos últimos 4 anos. Inclusive desde o aspecto legal, desde o aspecto da legitimidade que as organizações dão, e também desde o aspecto da pedagogia, da educação, desse didatismo necessário que envolva a sociedade como um todo, nesse avanço que é necessário dar. Se a gente não avança nas lutas, se a gente não avança nos conceitos, se a gente não avança nas ações, nós vamos ficar, mais uma vez, atrelados a espaços em onde esses espaços sejam tomados por grupos medíocres, por grupos neofascistas, ou por aqueles que defendem ainda a colonização. É muito importante frisar isso aqui para compreendermos não apenas a dimensionalidade ou a magnitude ou a ressonância que possa vir ter ou não o acampamento Terra Livre, porque isso aqui envolve toda a sociedade. Envolve as crianças, envolve os jovens, envolve a geração anterior, envolve a geração que vai vir e envolve nós que estamos aqui vivendo. A questão da terra, a luta pela terra, o reconhecimento das comunidades, né? O avanço das políticas públicas, o avanço nos projetos ambientais, os projetos em agroecologia, a inversão de valores que deve ter essa sociedade industrial mecanizada, baseada no progresso, no desenvolvimento e na prosperidade e felicidade de lá, sei lá o quem, isso tudo tem de mudar. E essa mudança não pode ser feita apenas porque a ressurgência conceitual dos povos originários, em virtude dos acontecimentos, tenha sido um leitmotiv para tudo isso. Não. Isso aqui já deveria ter, já era, inclusive, pano de fundo
muitas palestras e conferências que muitas pessoas deram ao redor do mundo desde os anos 70. E ninguém deu bola. E hoje nós estamos com a corda acima do pescoço. Temas importantes como o reconhecimento, o reconhecimento das comunidades, o reconhecimento dos territórios, né? A questão meioambiental, que já não deve ser tratada apenas como um tema que está aí. Tem um filósofo, o esloveno, né, Zizek, né, que ele fala que a ecologia se transformou no novo ópio deste século. Isso ele escreveu há 10 anos, há 12 anos atrás. Só que agora esse filósofo também se dá conta que a questão da ecologia não é ópio do povo, é uma realidade que se houveram grupos, ou há instituições que se aproveitam dessas temáticas para inferir seus próprios interesses ou propositalmente para que seu nome, para que suas pautas sejam vistas como as pautas do século, e com essas pautas, com esses, ele consiga parte, inclusive, de recursos que devem ou deveriam terem sido destinados a esse tipo de projetos, é outra coisa. Maldade tem em todos os lugares. Mas não, a questão da ecologia não se atrela sequer a uma questão daquilo que chamamos de natureza. Nós temos ecologia dos saberes, nós temos a ecologia vivencial, nós temos ecologias experienciais, nós temos vários tipos de ecologias, porque o meio ambiente não é apenas a atmosfera, o ar que respiramos ou a água que bebemos. O meio ambiente tem a ver com tudo aquilo que faz do indivíduo e a formação dele um ser destinado para servir à sociedade e não para manter uma sociedade submissa, como tem sido desde os primórdios da colonização, em base a criar um sistema de colonialidade do poder que permite o que até hoje foi permitido, isto é, o desastre ambiental e a subjugação de povos, de pessoas, de habitantes de muitas das regiões, não apenas do Brasil, como de Abya-Yala, ou da América Latina, e também de outras partes do mundo, como a Oceania, como a Ásia, como a África. Isso aqui é muito necessário, inclusive, eu vou colocar um artigo aqui na descrição do grupo que fala sobre colonialidade do poder. E esse vai ser a centralidade do ATL. Como fazer do poder não mais um objeto de hierarquização, de racialidade, de subalternização, senão criar um poder compartilhado, que não seja um poder absoluto, não seja uma autocracia ou uma autocracia oligopólica, onde pequenos grupos se unem e fazem um só sistema. Nós vamos a discutir questões onde a reciprocidade, o compartilhamento, o lugar de escuta e o lugar de fala, elas estejam intimamente imbricadas em busca de soluções factuais e de ações que já venham a confirmar que a realização desse ATL não foi em vão e que não vai ser em vão, porque eu também vou estar lá. E eu vou estar lá também para não haver dado o pé. Quando eu vi injustiças ambientais, injustiças raciais, quando eu vi, por exemplo, pessoas que defendem o agronegócio, pessoas que defendem a derrubada de florestas, pessoas que defendem jogar mercúrio nos rios, o garimpo e tudo mais que isso significa, né? As balsas de peixes, né? Aqui, por exemplo, aqui no Ceará, eu vou contar algo para vocês que vocês vão ficar muito frustrados. Duas coisas.
Os pescadores já não saem mais para pescar, porque grupos que querem monopolizar o mar dão um peixe para essas pessoas, para que digam assim: ah, os pescadores não precisam sair mais para pescar, porque nós estamos dando peixe. Mas eles não estão dando peixe para dizer: olha, nós vamos ajudar os pescadores, né, nós vamos fazer com que eles fiquem mais tempo em casa, com suas famílias e tal. Não, eles estão dando peixe porque eles querem captar todos os recursos marítimos que estão em volta, em tudo que é a faixa litorânea do Ceará, para a industrialização, principalmente para a exportação, para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, para o Japão, para sei lá para onde, para a Europa. Então, isso é parte daquilo que nós denominamos colonialidade do poder. E eu vou dar aqui uma pequena aula do que é colonialidade do poder. Vamos começar por um caso muito específico do surgimento da colonialidade do poder, a partir do momento em que se afirma, em que a colonização se afirma como dominação. Isso não sou eu que falo. Tem autores como Aníbal Quijano, como Franz Fanon, Balestrin, Crenshaw, Cunha, tem muitos que estão falando sobre isso. Inclusive, já estão em língua portuguesa e vocês podem pesquisar. Mas eu vou deixar um artigo aqui para que vocês conheçam o que é a colonialidade do poder e como ele se fabrica em todos os âmbitos da sociedade. A colonização não se encerrou com a independência dos países da América Latina durante o século XIX. Por que não se encerrou? Porque os mesmos que diziam que estavam independizando o Brasil, independizando o Chile, a Argentina, o México, eram os mesmos que deram continuidade, ou que essa chama viva da colonização continuasse se perpetuando como sistema mundo de poder que define diversos padrões daquilo que é válido com aquilo que não é válido. Então, quando a gente fala de colonialismo, é um movimento como movimento de dominação de um povo sobre o outro, e são relações verticalizadas que não se encerraram com os processos de independência do século XIX, no caso do Brasil, né? E continuamos sendo colonizados. E essa colonialidade justamente trata da perpetuação desse movimento que deveria ter sido encerrado historicamente naquela fase, mas não foi. Então, continuamos sendo colonizados. Antes, pela Espanha, pelo Portugal. Depois, pela França. Depois, pela Inglaterra. Agora, pelos Estados Unidos. Logo mais vai ser a China. Olha, que pergunta. Eu vou deixar vocês com o que na orelha. Por fim, a colonização, além de se apropriar e de explorar os meios materiais como recursos econômicos, invisibiliza e apaga todos os aspectos que deveriam deixar florescer outros conhecimentos, outros costumes de outros povos, com suas culturas, com sua fala, linguagem, com suas roupagens, seus rituais, para vivenciar uma experiência outra de existência. E aí, como não acontece isso, acontece um movimento que nós chamamos de movimento de controle. E esse controle é vivenciado de forma ainda muito mais abrangente, porque, como parte desse padrão de poder mundial a partir dos países centrais, como a Europa e Estados Unidos, tudo se concentra neles, ou seja, eles são uma hegemonia e eles, como hegemonia, controlam nossa subjetividade, controlam a cultura, controlam o conhecimento, controlam a produção e controlam os peixes, e controlam as árvores, e controlam o vento, e controlam tudo. Dominam o ar, dominam o espaço aéreo, dominam o espaço marítimo e a terra e o território, os territórios e as territorialidades, as diferentes territorialidades que definem esse mundo, que é muito diferente de Estado-nação. Eu já falei sobre isso, sobre Estado-nação, em algum vídeo atrás, né?
Tem mais um outro sim aqui, que é sobre a ideia de raça, que nós devemos ter muito claro, né? Que isso surge em razão de diferenças fenotípicas, criadas também por esse sistema colonial. E a função disso é que se promovam, tipo, classificações de quem é superior e inferior, né, da superioridade de um povo em relação a outro, para quê? Para legitimar o poder de mando, o poder de obediência. Esse conceito segregador da ideia de raça que surge embasado por uma fundamentação teórica que é primordial para sua validação. Ou seja, a ideia de raça, ela vem junto e criada pelo próprio sistema de colonização. Então, o conceito de raça é o pressuposto que legitima todas as formas de dominação pela colonialidade sobre os povos colonizados e também entre os colonizados, processo denominado de colonialidade interna, ou seja, vem um presidente ou vem qualquer grande general, ele pode até ter nascido no Brasil, mas se ele tiver um sentimento de dominação, de colonização, ele vai ser igual um Pedro Álvares de Cabral, que chegou aqui e falou, bom, isso aqui é tudo nosso e acabou. Ninguém, nem um pio, né? Então, o colonialismo que colocou a Europa como centro do mundo, criando o eurocentrismo que surge com a colonização, esse processo de colonização e que é um efeito colonizante desse mesmo processo, permanece até os dias atuais e se caracteriza como poder hegemônico dentro da questão ontológica, epistemológica e territorial, né? Então, é a partir dessas bases criadas na colonização que as populações do nosso continente e de muitas partes do mundo, hoje que nós já estamos falando em colonização mundial, foi classificada dentro desses padrões. E padrões que ainda se naturalizaram ao interior dos habitantes que moramos aqui. Isso chamamos de colonização doméstica. Quantas pessoas você, nas suas casas, você sente colonizado pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos maiores? Existe a colonização doméstica, existe a colonização interna e existe a grande colonização, ou seja, existem hierarquias de colonização, né? E tem um filósofo africano chamado Achille Mbembe, que ao falar dos modelos de racismo que havia na França no contexto do século XIX, ele já colocava essa realidade completamente imbricada a essa realidade, que hoje é a mesma realidade, mas com outras roupagens, com outras investiduras, né? Então, todos esses fatores que destacam a colonização, junto com a industrialização, a ascensão da família burguesa, que não é apenas a ascensão e a assunção da família burguesa, ou seja, aquela que se assume como burguês, senão aquele que quer ser, aquela que quer imitar os valores burgueses. Foi tudo isso que fez eclodir as diferenças em geral e principalmente as diferenças qualificadoras, se se quer, né? Sobre os efeitos da racialidade, né? Então, é uma reafirmação de uma ideia global de irredutibilidade das diferenças sociais, né? Então, todos aqueles que já possuem características totalmente diversas à realidade social, racial, cultural, definidas como externas e excluídas, todas essas permanecem no baixo patamar da obediência, né? Lá no ATL, essas coisas vão ser, sim, discutidas, transmitidas. As pessoas precisam conhecer essas realidades, porque tudo isso que foi criado desde o século XV, que foi escrito, que foi textualizado, que está documentado, que foi falado, e que, inclusive, até o dia de hoje as pessoas falam. Quantas vezes vocês
quando assistem um vídeo que passa pelo WhatsApp, ou que vocês veem um áudio que é vazado, ou alguém que está dizendo alguma coisa específica que não condiz com a realidade, vocês ficam estarrecidos. Mas se vocês forem ver os antecedentes, se vocês forem para a história, lá atrás, na história, vocês vão perceber que isso já aconteceu. Todas essas falas dos bolsonaristas que nós temos ouvido desde antes da assunção e ascensão de Bolsonaro, isso já aconteceu na história. Para as pessoas que a maioria não conhecem a história do Brasil, acho que é uma coisa inédita. E as pessoas ficam, nossa, que horror, que espanto, não sei o que tal, mas, meu Deus, o que é isso? Isso já existiu antes. E para que nós tenhamos de dar finalidade a tudo isso, nós temos que dar finalidade ao processo de colonização, nós temos que acabar com a colonização interna, externa, doméstica, internacional, colonização geopolítica, colonização econômica, colonização educacional. Nós temos que definitivamente banir do Brasil tudo isso, porque tudo isso justamente que nos conduz à centralidade do significado e dos significantes da colonialidade do poder, e nas quais os povos originários foram os principais atores e as principais vítimas, porque ninguém saiu daqui de Abiyala para ir lá na Europa estuprar mulheres, para impor métodos de organização, punição, impor trabalho. Todo trabalho é escravo, seja assalariado ou não seja assalariado. Né? O próprio termo trabalho já é algo que define algo assim como suplício. Pois bem, pegaram esse termo aí e falaram, então vamos fazer todo mundo trabalhar. Como dizem os nordestinos, vão trabalhar. E é através desse trabalho que você paga imposto, você paga tributo, você paga tudo caro, que a inflação, que a dívida pública interna, que a taxa Selic, que o DIES, que você... Mas tudo isso está no mesmo bojo, porque tudo isso foi promovido pelo branco. É um domínio psicológico em que já não nos reconhecemos mais, porque é trágico. Fomos conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem como nossa e como pertencente unicamente a nós. E dessa maneira que nós seguimos sendo o que nós somos e o que não somos. E como resultado, não podemos nunca identificar quais são os nossos verdadeiros problemas e muito menos resolvê-los, ou resolvê-los apenas à média, como nós estamos vendo atualmente. Né? E às vezes, de forma mal percebida, parcial, totalmente distorcida ou mesmo já deturpada, né? A colonialidade do poder vai ser uma das coisas que vão ser majoritariamente tratadas, porque é a partir daí que nós podemos dar um chega para lá a esse processo de dominação, a esse fla-flu, né? Quem manda, quem obedece. Aqui a gente está para servir. O presidente da República do Brasil hoje ele está para servir, não para se servir. Um deputado, um vereador, o prefeito da cidade, o governador, eles estão para servir. Eles não estão para se servir. É diferente. Pois bem, os povos colonizados, dominados, foram postos numa situação de inferioridade. E são desses povos que muitos desses que estão ocupando grandes cargos públicos estão se servindo, eles não estão servindo. Isso vai ser uma das coisas que a gente vai discutir lá no ATL,
vamos ter muitas conversas, obviamente muitas propostas, muitas pessoas vão colocar suas acotações, outros vão fazer suas prerrogativas, mas vão estar mais de 300, 400 povos reunidos, indigenistas, personalidades políticas progressistas, pessoas do âmbito da filosofia, da história, da antropologia, da agroecologia, da geologia, vão estar pessoas de diferentes ramos, né, de diferentes setores do conhecimento e da ação públicas. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou um pouquinho meio cansado, porque a gente tem estado preparando, inclusive, cartas manifestos. Eu estou preparando aqui o meu projeto de pluriversidades indígenas ancestrais. A gente tem muito ainda para colaborar para que essa sociedade realmente avance. Se nos pediram para avançar, avancemos. É isso, pessoal. Auetecatu, como nós falamos em Tupi paulista.